Então, hoje a gente vai ter a nossa primeira aula, que é realmente sobre IoT. A gente preparou, explicou... A gente explicou, né, explicou um pouquinho sobre como é que funcionavam redes de computadores. Depois a gente falou um bocadinho sobre quais eram os conceitos básicos de comunicação sem fio. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que IoT significa, tá? E essa é a nossa primeira aula realmente sobre dentro do tema, já com o background que a gente falou antes. Então, na verdade, para a gente embasar IoT, a gente vai usar o tema de cidades inteligentes, né? Conforme está aqui no título. E que, por consequência, também é um tema que a UFRJ está tratando para como transformar a cidade universitária numa cidade inteligente. E esse vai ser muito tema que a gente vai tratar dentro do nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. Então, a agenda, né, falar um pouquinho sobre o que seria IoT, aplicações e a conclusão. Então, IoT vem de Internet das Coisas, né, do inglês Internet of Things. Eita. Internet of Things, né? Que vem dizer assim, interconexão de dispositivos inteligentes na internet. Agora, pode ser tanto. E aí entra uma questão que eu acho que é principal. A internet das coisas pressupõe a conexão do dispositivo com a internet. Seja ela uma internet, né? Realmente a internet, como a gente viu, ou uma intranet da tua empresa. Mas a interconexão do seu dispositivo com uma interface web conhecida. Não necessariamente web, mas uma interface que você possa conhecer. Cláudio, e por que isso é importante? Porque na prática, a gente já coleta dados de sensores em uma série de outras aplicações, né? Principalmente quem é da SA, Engenharia de Controle e Automação, a gente já fala em automação residencial e industrial há algum tempo já. Mas, né, assim, quando a gente fala em IoT, eu quero que esse dispositivo seja acessível pela web para mais de uma aplicação. Uma questão da automação residencial e industrial é que, na verdade, essas aplicações são aplicações fechadas. Vocês interoperam só dentro da aplicação. Na IoT, o sensor, o dado, o coletador de informação, ele pode ser usado por mais de uma aplicação e num meio comum, né? Isso é muito diferente. O que a gente precisa entender é que nem toda aplicação deve estar disponível dessa forma. Em muitos casos, é melhor e mais seguro você fazer a automação. Então, na verdade, essa distinção é que tem que estar clara na cabeça de vocês. Quando eu quiser compartilhar recursos e deixar eles acessíveis, eu vou pensar em IoT. Quando eu quiser uma solução fechada e não acessível, eu vou pensar no conceito de automação tradicional. Entendeu? Então, a ideia é bastante simples, mas a concretização nem tanto, né? Porque esses dispositivos, eles são extremamente heterogêneos, eles são extremamente diferentes entre si, né? E eles não possuem um alto grau de interoperabilidade, ou seja, eu não consigo trocar dados entre eles facilmente. E eu vou precisar disso aqui na IoT. E o único cenário onde a gente de verdade fez isso é a internet, né? A internet, por exemplo, eu aqui estou dando a aula para vocês de um Chromebook. Vocês podem estar assistindo a minha aula hoje ou de um celular Android, ou de um celular iOS, ou de um computador com Windows, ou de um computador com Linux, ou de um computador com Mac, assim, num tablet, num dispositivo, e a web funciona igual para todos esses cenários. Então, essa é a grande questão. A questão central do que a gente faz é que esse grau de interoperabilidade que a internet das coisas pressupõe, a gente conseguiu com a web. E isso é uma coisa que é muito importante, é muito interessante a gente ter na nossa cabeça. Então, a IoT, né, foi possibilitada pelos avanços dos sistemas microeletromecânicos, né? Ou seja, ficou mais barato você produzir eletroeletrônica, ficou mais barato você ter circuito, ficou mais barato você ter interface sem fio, né? Então, isso não só ficou mais barato, como se popularizou, a gente usa bastante, tá? E existem diversas formas de comunicação sem fio, a gente vai ver várias delas ao longo do curso, né? E isso facilitou e o que levou ao conceito que a gente chama de indústria 4.0, né? Que é a sociedade como um serviço, né?
não que a sociedade esteja aqui para prestar serviço, mas todo o processo da sociedade sendo visto como um processo industrial, como um processo onde você vai ter tanto o desenvolvedor, como o dispositivo, como uma nuvem trocando informação. Então, você teria, né, o cara, o engenheiro, que é o caso de vocês, criando soluções para esse cenário, e os dispositivos que vão ser capazes de fazer o host dessas soluções, e a nuvem coletando esses dados para tomada de decisão. E aí não só coletando dados de sensores, mas coletando dados, inclusive, de outras fontes, como propriamente sistemas web. Tá? Então, o ciclo que a gente teria seria o dado saindo do sensor, indo para o meu dispositivo web, indo para um armazenamento local, caindo para a internet, para um sistema de nuvem e sendo alvo de e virando conhecimento através de uma técnica de inteligência artificial, através de uma técnica de tomada de decisão, seja lá qual for. E aí surgem as cidades inteligentes. E se eu pudesse usar todo esse conhecimento, todo esse poder, para tomar melhores decisões dentro de uma cidade? Por exemplo, se você mora em um prédio, você sabe que todo ano o prédio tem que fazer uma vistoria predial, ou de 2 em 2 anos, uma coisa assim, eu já não lembro mais. Dentro desse cenário, que todos os anos você faz uma vistoria predial, você acaba contratando um engenheiro para coletar dados, mas isso não quer dizer que no intervalo de um ano, um prédio não possa, né, sofrer danos na sua infraestrutura. Então você vai esperar só o próximo ano para tomar essa decisão, e se você pudesse controlar um prédio, verificar a integridade estrutural de um prédio através do uso de sensores, e você pudesse mandar e a prefeitura pudesse ver isso em tempo real. Né? Então a ideia é você poder coletar melhores informações de uma cidade para tomar melhores decisões, ou alterar o fluxo de trânsito dado o tráfego da cidade, mudar o sentido de ruas dado o tráfego da cidade. Então a ideia é que você possa, numa cidade inteligente, que é esse conceito de smart world, mundo inteligente, você tem uma série você tem uma cidade que ela é totalmente coberta por sensores, coletando informações, essas informações trafegando pela web, mas para servir para aumentar a qualidade e a segurança do cidadão. Tá bom? E aí, o desencadeador disso é a indústria 4.0, né? Essa sociedade, como eu falei, essa sociedade como serviço, que ela é possibilitada por uma internet onipresente, ou seja, o tempo todo a gente com acesso à rede, avanços na IA e na robótica, né? Muito interessante, redução de preço e tamanho de sensores, e a cobertura de áreas interdisciplinares, como nanotecnologia, genética, visão computacional e uma série de outras. E também, não só, a gente tinha visto a pilha do TCP/IP, né? A nossa pilha de rede, que a gente viu no capítulo 1 do Kurosa, mas dentro do cenário de IoT surge o que a gente vai chamar de pilha do 6LoWPAN. E nota que para a gente chamar de internet das coisas e cumprir esses requisitos de sistemas inteligentes, a gente vai ter uma pilha que tem as mesmas 5 camadas, mas com protocolos parecidos, que às vezes alguns são iguais, outros são simplesmente parecidos. Tá? Então, a pilha do 6LoWPAN é uma concretização a um longo caminho que a gente teve de engenharia nos últimos 20 anos para fazer com que esses nossos sensores, esses nossos dispositivos da internet das coisas, fossem o que a gente chama de cidadãos de primeira classe na web. E o que é um cidadão de primeira classe na web? É um dispositivo que pode ser acessado da web como se ele fosse um computador. Tá? Então, na verdade, a grande disputa, a nossa grande luta aqui é para fazer com que esses sensores eles também sejam acessíveis da web. Então, a gente cria uma pilha de protocolos, né? Lembrando que protocolo é um conjunto de regras para estabelecer comunicação, e uma pilha de protocolos nada mais é do que o conjunto de protocolos que vão estabelecer essa comunicação. E a gente vai ver, e o que é interessante em IoT, que que quando vocês cursarem redes comigo ou com outro professor, vocês vão ver, é o seguinte, né? O livro do Kurosa, ele diz que tem várias pilhas de protocolo, mas apresenta uma só. Então aqui em IoT a gente está vendo uma segunda pilha de protocolos. E é por isso que eu digo o seguinte, né? Se a gente for analisar as pilhas de protocolos, a gente está fazendo IoT, vocês vão ter mais facilidade em ver o curso de redes. Se vocês forem ver o curso de redes antes de IoT, vocês vão ter mais facilidade para o curso de IoT. Né? Essas matérias são muito complementares, tem muita coisa, né,
em comum também. Então, a gente vai ter as mesmas camadas, a camada de aplicação, onde vão ter as nossas aplicações para os sensores, uma camada de transporte, que é prioritariamente via UDP, né, User Data Gram Protocol, uma camada de rede, que é baseada em IPv6, né, ou seja, 128 bits de endereçamento, uma camada de enlace, que vai usar esse protocolo 802.15.4, que a gente vai chamar de Zigbee, popularmente conhecido, e uma camada física baseada em rádio. Mas para que isso é importante? Para que isso é importante dentro da UFRJ? O que é necessário aqui dentro do nosso cenário brasileiro? A gente precisa ter custo, né? Porque a gente sabe que o dólar está alto, então você importar soluções do exterior é caro para a gente, tem que ser flexível, a gente trabalha com vários biomas diferentes, o que funciona para o clima do Rio de Janeiro não necessariamente funciona para Porto Alegre, que não necessariamente funciona para Cuiabá, que não necessariamente vai funcionar para Manaus, e que é muito diferente do que funciona em Fortaleza. Então tem que ser extremamente flexível, né? E precisa gerar criação de conhecimento. Quantas empresas brasileiras de IoT vocês conhecem? E essa é uma pergunta sincera. Quantas empresas brasileiras de IoT vocês já ouviram falar? Nenhuma, tá? Então, são pouquíssimas empresas, na verdade, que trabalham com IoT aqui no Brasil, e isso é um cenário. Mas e quantos cenários vocês conseguem ver que poderiam se beneficiar do uso de sensores? Tá? Então, essa criação de conhecimento, essa geração, a Intelbras talvez, Murilo, mas assim, de forma muito tímida ainda. E aí surge, né, dentro desse conceito, o que a gente precisa mover, que são os ambientes inteligentes. Os ambientes onde eu vou ter diversos dispositivos conectados em rede, com capacidade de processamento e sensoramento, e são ambientes dinâmicos e heterogêneos, né? Ou seja, esses ambientes inteligentes são lugares potenciais para aplicações de internet das coisas. Tá? São cenários com uma aplicação extremamente, né, clara, que a internet das coisas pode atuar, né, de uma forma bastante interessante. Tá bom? Então, não é nada que a gente não tenha, né, ambientes inteligentes existem antes da internet das coisas, dentro desse cenário de automação que eu estava comentando com vocês, mas, não, além disso, esses ambientes têm toda uma preocupação, né, são cenários ideais para a gente usar as nossas tecnologias de internet das coisas, e muitos ambientes hoje estão preocupados com essa internet das coisas. Então, algumas aplicações diretas são monitoramento de estruturas, prédios, parques e fazendas inteligentes, grids de energia inteligente, o uso de energias renováveis, cenários de emergências e mobile crowd sensing. Tá? Então, um primeiro cenário que a gente trabalhou, meu primeiro trabalho quando eu comecei o doutorado, a gente fez um concurso de aviação civil com a NASA, né, que a gente usava sensores para tentar monitorar a infraestrutura de aviões. Né? Por que a gente estava usando rede sem fio dentro de aviões? Porque conforme você coloca cabeamento dentro do avião, você aumenta o peso da aeronave. Ah, Cláudio, mas esse peso é desprezível. Pode ser, mas cada quilo a mais que você tira de cabeamento dentro de uma aeronave é um ganho aerodinâmico maior. Então, mesmo em algumas situações, como, por exemplo, um ônibus espacial, quando o ônibus espacial se desfaz, né, de algum pedaço, ele vai soltando elementos para ganhar empuxo, se você depende de fios, você passa a ter um problema. Então, até um determinado ganho de situação. Então, qual é a ideia? A ideia é de que qualquer objeto na natureza ele tem o que a gente chama de frequências naturais, e essas frequências naturais podem ser medidas via acelerômetros. Calma aí, estou botando aqui frequências. E essas frequências naturais são medidas por acelerômetros, ou seja, né, o quanto um objeto é capaz de vibrar. E avaliações nesse modelo de vibração vão apresentar o que a gente chama de modelos de quebra. E esses modelos de quebra é o que a gente está querendo, né, verificar. E isso não é útil só para aviões, isso é útil, como eu falei, para prédios, para pontes, é útil, por exemplo, para
peças em automação. Então, o monitoramento da saúde de infraestruturas ele pode ser usado dentro de fábricas para garantir o tempo de vida útil de equipamentos ou, né, garantir a saúde de infraestruturas dentro do meio público. Então, dentro da UFRJ, poderia ser utilizado para a gente verificar a saúde, por exemplo, dos prédios da UFRJ, né, para que não aconteçam, né, coisas como aconteceu devido ao incêndio da reitoria, desabar um teto da reitoria, esse tipo de questão. Então, na verdade, essa é uma área que a gente estudou bastante, tem umas 3 ou 4 teses do laboratório, dissertações do laboratório, que foram nessa linha e produziram resultados muito interessantes. Prédios inteligentes, prédios equipados com dispositivos, com o objetivo de minimizar o consumo de energia, enquanto mantém o conforto e segurança. Vocês querem ver qual é a forma mais fácil de você economizar energia? É você não usar energia elétrica, manter tudo desligado. Só que manter tudo desligado não faz sentido, né? Não faz, né, não ajuda em nada a nossa capacidade de comunicação. Né? Então, a questão é que eu possa diminuir o consumo de energia de um prédio através do uso de sensores ou pela regulação, né, da temperatura de um ar-condicionado, ou o controle inteligente de luzes no prédio, ou, então, através do desligamento de dispositivos como micro-ondas ou outros dispositivos elétricos que não estejam sendo utilizados, enquanto mantém, né, enquanto o ser humano ainda é atendido. Então, os prédios inteligentes, hoje em dia, eles vão se preocupar muito com a questão da economia de carbono. Ou seja, como é que eu mantenho conforto e utilização enquanto eu sou, né, enquanto eu não estou poluindo o ambiente. Né? Então, hoje, apesar de não serem a maior fonte de poluição, os prédios também são responsáveis por emissão de poluição, seja lixo e consumo de energia, entre outras coisas no ambiente. Então, na verdade, o prédio inteligente seria um prédio que conseguiria conciliar as energias, o uso de sensores, né, para uma tomada de decisão mais eficiente e, né, reduzir o consumo, de certa forma. O grid elétrico inteligente é uma das maiores aplicações, né, que a gente tem. Como é que é a geração de energia elétrica hoje em dia? Você tem uma usina geradora, seja ela nuclear, seja ela hidrelétrica, seja ela termoelétrica, seja ela o que for. Essa usina geradora, ela passa por um sistema de distribuição, que vai distribuir a energia entre vários pontos, que passa por um sistema de transmissão, que vai levar energia até o consumidor final. Só que essa energia é o que a gente chama de energia unidirecional. Como assim unidirecional? Ela vai só do sentido do gerador para o cliente. Né? Então, quando surge o Smart Grid, a rede elétrica inteligente, você, na verdade, está partindo do pressuposto que você tem a inclusão de energias renováveis no seu grid. Ou seja, que você, como cliente, não só estaria consumindo energia, mas você poderia estar vendendo energia. Claudio, em que sentido? Imagina que a tua casa, que o teu prédio, tivesse, por exemplo, painéis solares gerando energia. Né? Ou então aerogeradores, se você mora numa casa, você tem um pequeno aerogerador gerando energia na sua casa. E se você não usa muito a energia da casa? Eu, por exemplo, antes da pandemia, ficava pouquíssimo tempo em casa, eu passava a maior parte do meu tempo na rua trabalhando. Então, quando eu chegava em casa, eu usava a energia elétrica por muito pouco tempo, né, na minha casa. Então, eu, por exemplo, aqui em casa eu tenho poucos dispositivos que são 100% do tempo ligados à energia elétrica. Acho que a única coisa que é 100% do tempo ligada seria a minha geladeira. Tá? O resto eu não vejo TV, os meus computadores são de bastante bateria, então às vezes eu nem ligo eles na tomada aqui em casa. Então, como é que você... se eu estivesse gerando energia, provavelmente eu estaria gerando mais energia do que eu gasto. E o Brasil tem um imenso potencial solar, por exemplo, e eólico também. Então, a ideia do Smart Grid é que o grid de energia seja bidirecional. O cliente não só consuma, mas ele possa vender energia. E, ao fazer isso, eu crio alguns problemas logísticos. Onde eu armazeno essa energia, como eu armazeno essa energia, né? Como é que eu meço essa energia, como é que eu meço com o que eu gastei, quanto que eu gerei para gerar uma conta. Né? Então, surge uma série de elementos, como, por exemplo, os medidores inteligentes, ou smart meters, que vão ser dispositivos inteligentes capazes de sensoriar esse tipo de informação. Então, para vocês terem noção, os Estados Unidos estão investindo mais de 20 bilhões de dólares para mudar o grid elétrico
americano para suportar esse tipo de energia. E essa mudança do smart grid, né, do grid elétrico tradicional para o smart grid, vai levar a gente à inserção de energias renováveis. Ou seja, né, qual é a grande questão das energias renováveis frente à geração tradicional de energia elétrica? É bem simples. As energias renováveis, elas não são constantes. Como assim, Cláudio? Um rio apresenta um fluxo constante, né, de transmissão. Ou seja, ele vai gerar um rotator, esse rotator que está sendo girado vai gerar energia a um fluxo mais ou menos constante. A usina nuclear e Idem. Mas no caso do Sol, o Sol ele muda de posição conforme o dia. Então tem momentos, se você não acompanha o Sol, você vai ter dificuldades em ter o máximo de energia gerado. Ou então o próprio vento. O vento, ele tem um fluxo de como o vento funciona. Então, esse fluxo também não é constante. Então, a grande questão da inserção das energias renováveis é como é que eu insiro um modo de energia que gera de forma variável ao longo do dia dentro de um grid cuja expectativa é de geração contínua. Então, a ideia de que as pessoas dizem hoje em dia são o uso de baterias. Mas o uso de baterias gera um problema ambiental um pouco sério. Né? O que eu faço quando essa bateria dá errado? O que eu faço quando essa bateria não corresponde à realidade factível? Então, na verdade, essa inserção é não trivial e ela leva a um outro problema, que são, por exemplo, o uso de carros elétricos. Né? Imagina o seguinte, quando vocês estavam saindo para a rua e chegavam em casa, normalmente todo mundo sabe, né, que os nossos celulares não têm uma bateria maravilhosa. Então, muitas vezes você sai de casa com o celular carregado, vai para a rua para trabalhar, estudar, seja lá o que for, e quando volta para casa o celular está com a bateria lá nos finalmente. Só esse modelo de todo mundo tirar o celular do grid elétrico, levar para a rua para trabalhar e depois voltar para casa e quando chega em casa botar o celular na tomada, isso já muda a forma como a gente já representa um gasto extra de energia em todas as casas. Agora, por exemplo, se a gente pensa em carro elétrico, né, imagina o seguinte, todo mundo saiu do trabalho, foi trabalhar, patati patatá, patati patatá. E aí, depois que foi trabalhar com seu carro elétrico, voltou para casa e põe o seu carro elétrico para carregar. Agora imagina toda uma população usando carros elétricos, botando esse carro elétrico para carregar num grid de energia que já não tem essa qualidade muito grande. Então, até o uso de energias renováveis se faz necessário para você poder pensar em alimentar esses carros elétricos. Então, existem alguns projetos aqui no Brasil que permitem o uso de energias renováveis para alimentar baterias para carros elétricos. Então, essas são preocupações que hoje em dia a gente tem. Tudo isso dentro desse conceito de smart grid. Tá? Um outro cenário muito interessante é o cenário de emergências e suporte, onde eu posso cobrir a minha cidade com sensores para poder tomar decisões sobre, por exemplo, se está tendo um incêndio, se houve um desastre, se vai causar se existe problemas de segurança. Então, eu posso ter sensores como câmeras, sensores de temperatura, sensores de fumaça, né, para detectar que existem, né, sistemas de troca de informação. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de sensores, né, que estão coletando dados de um incêndio. E aí surgem questões muito complexas aqui dentro, como, por exemplo, o seguinte: se esses caras aqui estão detectando um incêndio, quantos sensores são necessários para eu garantir que tem um incêndio? Né? Quantos sensores são necessários para eu garantir que está tendo uma falha? Né? Porque é quase tão ruim, não é tão ruim, mas é quase tão ruim eu não ter uma falha, eu ter o que a gente chama de um falso positivo, né? Ou seja, eu disse que está tendo incêndio e não teve, é quase tão ruim do que eu ter um falso negativo. Eu não disse que está tendo um incêndio e teve, né? Porque os dois representam gastos de recursos para a cidade. Tá? Então, por que é quase tão ruim? Porque é claro que ter um incêndio é muito pior do que não ter, tá, gente? Isso também permitiria a gente ter olhos em todos os lugares, tá? Só que, e aí a gente vai discutir um pouco mais para frente também, quando eu falar sobre segurança de IoT, né? Sobre, beleza, então eu estou coletando todos esses dados que vêm da internet das coisas, e quem é responsável por isso? Eu deveria estar coletando esses dados todos, como é que eu não personalizo essa informação? Essa é uma questão muito séria. Né?
E um outro cenário que é muito importante é o seguinte: onde é que vocês acham que vocês mais têm sensores? E eu costumo dizer que onde a gente mais tem sensores hoje em dia são nos nossos celulares. Então surgiu uma modalidade de sensoriamento chamada de Mobile Crowd Sensing, ou sensoriamento massivo móvel, onde a gente usa os dados de celulares, de sensores e tablets para sensoriar ambientes. Tá? Já que, além disso, né, hoje o tráfego da web, a maior parte dele já é também dos celulares. Então, por que não usa esse potencial? Quem aqui viu Batman, o Cavaleiro das Trevas, ou seja, o segundo filme da série de filmes do Christopher Nolan, viu o Batman, para vencer o Coringa, ele procura na cidade através dos celulares de todos os cidadãos né, da cidade, usando os microfones como se fosse um sonar. O que faz muito legal, porque ele é um morcego, então faz sentido, fica né, a metáfora, patati patatá, mas eu costumo dizer que o Batman foi muito ruim, né? Porque, na verdade, a maior parte dos celulares hoje em dia já tem câmeras e tem giroscópios, né? Tem acelerômetros, tem posicionamento de GPS. Então, eu não precisava usar o microfone. Eu podia estar usado só os GPS e acelerômetros, e isso me dá um mapa muito mais preciso da cidade. Se alguns deles estivessem, inclusive, com câmeras, né? Podendo, com as câmeras expostas, podendo até tirar fotos. Para vocês terem noção de como isso é feito hoje em dia, quem aqui já viu o carro do Google? Coloca aqui no chat. Que tira fotos para fazer o Google Street View. Já viu ele passeando por aí. Legal, né? Mas já faz um tempo que a gente não vê o carro do Google. O que aconteceu? E como é que, se a gente não vê o carro do Google, como é que o Street View continua né, melhorando o Street View continuamente? Né? É simples. Quando você que tem um celular Android, quando você dá OK na tua licença para usar o celular Android, você está dando permissão ao Google para usar a câmera do seu celular para alimentar o Street View. Tá? Então, né, isso é meio bizarro, porque é um pouco de invasão de privacidade, mas também é uma solução extremamente elegante, um exemplo desse Mobile Crowd Sensing. E como eu costumo dizer, né, o Google fez melhor do que o Batman. Então, tiveram algumas aplicações, como, por exemplo, o conceito que a gente chama de Human as a Sensor, né, porque pode ser que esse celular pergunte a sua opinião. Imagina o seguinte, o próprio Waze, né, quem aqui o dirige, né, o Waze, se não me engano é assim, o Waze ele é um exemplo de Human as a Sensor, onde eu vou pegar o teu posicionamento de GPS, vou pegar a velocidade em que você se movimenta para decidir se uma via está ou não engarrafada e montar em tempo real esse mapa. Esse é um exemplo também de Mobile Crowd Sensing. Então, essas aplicações são cada vez mais comuns, são cada vez mais interessantes e a gente tem utilizado. Agora, se elas são seguras do ponto de vista da tua privacidade, isso é uma outra questão. Smart Parking, Smart Roads. Quem aqui já foi num shopping e viu dentro do shopping aquela questão das vagas livres e das vagas fechadas? Ah, nesse andar tem não sei quantas vagas livres. Nesse andar tem não sei quantas vagas fechadas. Né? Então, na verdade, o objetivo disso é você colocar o ambiente dos estacionamentos e das ruas com sensores para controlar o tráfego através de dispositivos sensores. Inclusive, quando eu penso em direção autônoma, né, ou carros autônomos, botando aqui o termo, na verdade, o que eu estou pensando né, é no uso de sensores, que esses carros autônomos têm muitos sensores, para tomar decisão. Vocês podem se comunicar com a rua, imagina um carro que você não dirige, né, e que ele é dirigido para você, e que ele não tem uma posição fixa. Né? Na verdade, ele dirige pela cidade, dado né, a coordenação de diversos sensores ao longo da cidade como um todo. Então, né, imagina vocês, assim, eu gasto particularmente para ir para o Fundão, eu moro muito próximo, mas eu gasto devido ao trânsito e devido né, a eu estar numa contramão do Fundão, eu gasto às vezes entre 1 hora e 1 hora e 15 para eu chegar no Fundão. Imagine que você pudesse chamar um carro via aplicativo, e esse carro que você chama via aplicativo, você pudesse ir dormindo dentro do carro. Né? Ou então fosse estudando, ou então fosse... E, na verdade, devido ao algoritmo de aprendizado de máquina, você conseguisse ter um caminho otimizado para o teu carro dentro da cidade. Então, o uso seria de sensores para tomar essas decisões de direcionamento, de forma que eu otimizasse o trânsito e, consequentemente, eu reduzisse a emissão de carbono, porque eu ia estar gastando menos combustível, os carros iam estar menos tempo na rua e os carros poderiam ser compartilhados. É o conceito de carro
Car as a Service, ou carro como serviço. Tá? Então, isso, na verdade, é onde o Uber gostaria de chegar. O objetivo final do Uber é eliminar todos os motoristas de Uber e ter simplesmente esse conceito de carro como serviço. Tá bom? Isso também dá origem a uma outra coisa, que a gente chama de Internet of Robotic Things. Ou a internet das coisas robóticas, que é um conceito muito interessante, muito inteligente, que a gente tem, né, para fazer as coisas funcionarem. Tá? Então, é bem legal, né, que a gente consiga pensar nesse tipo de coisa hoje em dia. A equipe da Nautilus trabalha nesse conceito de Internet of Robotic Things, para a gente falar em coisas como Swarm Intelligence, ou inteligência de enxame, né? E você conseguir ter robôs que se compartilham. Então, imagina um carro sendo tratado como uma Swarm Intelligence, como, né, todo o trânsito sendo tratado como se os carros pensassem de uma forma única e é pensar no trânsito. Tá bom? Então, chega um outro tema, que é um tema que o meu laboratório trabalha bastante, que é o termo de Smart Farms, ou, né, fazendas inteligentes, cujo objetivo é a otimização das plantações, cujo objetivo também é reduzir o desperdício de água no agronegócio. Hoje, 60% de toda a água potável do planeta é gasta no agronegócio, 30% é gasto pela indústria e só 10% é gasto pelo consumidor final. Tá? Então, na verdade, por mais que você economizar água seja uma coisa boa, o mais importante seria que a gente evitasse o desperdício da água no agronegócio. Tá? Ah, Cláudio, mas o agronegócio gasta 60%, malditos. Mas eles produzem a comida que a gente come. E falando em produzir comida, né, hoje, a humanidade, com 80% da nossa capacidade produtiva, a gente já conseguiria alimentar os 7 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra. É que desses 100% da capacidade produtiva, entre sair da fazenda e chegar na nossa mesa, a gente tem um desperdício, né, de 40% dos alimentos. Ou seja, 40% de tudo que é jogado hoje, que existe hoje, é jogado no lixo. Imagina que 40% do teu salário fosse jogado fora. Inclusive, ao evitar o desperdício, barateia também o custo dos alimentos. Então, se a gente pensa a fazenda inteligente, né, naquele conceito, né, que eu falei de indústria 4.0, onde todo o processo da fazenda, na verdade, é um processo industrial, então, desde o plantio até o transporte do alimento é um processo industrial e, portanto, faz parte do nosso pensamento como fazenda. Tá? Então, né, uma fazenda inteligente seria uma fazenda controlada por sensores, onde todo o processo, desde a irrigação, que a gente vai chamar de irrigação de precisão, é controlado por sensores, tá? Isso é um negócio que a gente trabalhou muito no meu laboratório, como até mesmo o processo de cuidado do gado. A própria Embrapa está para começar uma competição chamada de Vacaton, que eu coordenei, que eu treinei aqui da UFRJ no ano passado, e o Vacaton é uma competição do uso de OT dentro da cadeia do leite, né? Então, na verdade, as fazendas já estão caindo para esse conceito de fazenda 4.0, né? De uma fazenda que usa essas questões de inteligência artificial, de IoT, para a tomada do processo agrícola, melhorando a produtividade da fazenda. Então, para vocês terem uma noção, a gente tem um projeto desses dentro de Caxias. Esse aqui é um exemplo de uma fazenda inteligente modular, que a gente fez com garrafa PET, cano de PVC e Arduino. Esse aqui é um exemplo de alface e, se eu não me engano, era cebolinha, tá? Onde a gente usava regras, né, dentro dos Arduinos para conferir se os alfaces e as cebolinhas estavam crescendo e se elas estavam no espaço legal. E o mais interessante é que esses módulos, como vocês podem ver, eles poderiam ser colocados em paredes. Né? Então, entra no conceito que a gente chama de agricultura urbana. Caxias não é considerado interior do estado, então, na verdade, o que a gente estava querendo, né, era criar módulos, né, de fazendas modulares que vocês pudessem ver, por exemplo, em casa. Tá?
Então, na verdade, uma das grandes, para vocês terem noção de como essas aplicações de cidades inteligentes são interligadas, né, um dos grandes desafios da agricultura urbana é o aumento de peso que você tem nas infraestruturas. Ou seja, se você teria que ter uma aplicação de monitoramento da infraestrutura para garantir que você poderia incorporar muitas fazendas urbanas, muitos prédios, muitos desses módulos nas casas das pessoas. Ou então você poder usar o espaço de prédios abandonados como grandes fazendas urbanas. E também uma forma de você repensar o seguinte, né, como diminuir o impacto do êxodo rural. Né? Então você teve as pessoas que saíram do campo para ir para a cidade buscando oportunidade, não encontraram essas oportunidades de trabalho, mas tem o talento da agricultura, tem esse conhecimento agrícola que a gente não consegue transmitir. Tá? Então esse é um exemplo de fazenda inteligente. Um outro exemplo foi um exemplo de uma aluna de mestrado minha, a Alejandra. A Alejandra, eu orientei ela na Universidade Autônoma de Bucaramanga, na Colômbia, e o trabalho dela era fazer um monitoramento de uma fazenda, e essa fazenda era uma fazenda de uma planta chamada palmar de aceite. O palmar de aceite, ou palma de aceite, né? E a palma, para a gente, é uma planta árida, e lá a palma de aceite era uma planta que, né, precisava de inundação. Então, qual era a grande questão aqui? A gente tinha que monitorar essa plantação de inundação para garantir, né, que a planta ia sobreviver e comparar com o que a gente chamava de informações edafoclimáticas. E o que é uma informação edafoclimática? É uma informação sobre um microclima que a fazenda gera. Ou seja, na verdade, eu tinha que comparar os dados meteorológicos para saber se ia chover ou não, com os dados do solo da minha fazenda para tomar decisões sobre a plantação. Né? E a gente fez isso também, né? Vocês vão ver que eu gosto aqui, ó, um tubinho de PVC, uma placa solar e uma caixinha, né, protegendo o meu sensor. Vocês estão vendo aqui que tem um fio, e esse fio cola aqui no meu sensor, e esse sensor aqui está na Terra. Né? E aí vocês quando vocês lidam com esse tipo de problema, eu, por exemplo, aprendi o seguinte, né? Aprendi que muitas das vezes os nossos sensores, né, eles vão estar, né, jogados em condições climáticas adversas. Então, por exemplo, quando a gente comprou os sensores do primeiro caso da Alejandra, a gente comprou com sensores resistentes à umidade. E eles duraram só uma semana, eles estragaram em uma semana. Esse sensor que está rodando aqui é um sensor de aquário. É um improviso, mas a gente precisou improvisar. Tá? E a gente conseguiu aumentar o lucro da fazenda em quase 15%, o que é bastante, né, para o pequeno produtor rural, tá? E dentro daquela pequena comunidade. E a ideia seria que, na verdade, esse conhecimento de fazenda urbana, a gente pudesse fazer dentro das cidades no que a gente chama de vertical farms. Seriam prédios, né? Prédios como esse aqui da foto, tá? Prédios que seriam, na verdade, plantações, né, verticais, cujo objetivo seria, né, reduzir a poluição a efeito estufa, por causa que essa plantação, né, dentro da cidade iria respirar e as plantas iam prover de oxigênio e diminuir a temperatura do ambiente. Trazer as plantações para o meio urbano, ou seja, reduzindo o custo dos transportes, né, o custo logístico da produção e podendo prover para o usuário final, para as pessoas que estão ali no supermercado, sempre um alimento fresco. Né? Ou seja, uma maior qualidade com uma menor necessidade de agrotóxicos, justamente porque esse é um ambiente controlado, né? Controlado por robôs e por essas pessoas que fizeram esse êxodo rural e vieram para a cidade, né? E em tempo e controlado com a iluminação necessária, com os produtos necessários para que não tenha, né, bichos. Né? E um exemplo que a gente fez essa coisa modular realmente com o objetivo de usar e reaproveitar isso em prédios abandonados. Né? E aqui é a gente crescendo as nossas alfaces. Né? É claro que a gente vai ter preocupação com segurança. Né? Uma vez que eu estou pondo meus dispositivos na internet, a gente tem uma brincadeira que hoje em dia você tem a Internet of Ransomware Things, né? Ou seja, você poderia roubar, né? Já que tudo está na web, tudo tá passível de ser um ativo de segurança, de ser atacável, de ser levado. Né? Então, essas questões que estão na web, elas acabam realmente gerando riscos, né? Então, como lidar com essa situação? Como é que eu não sei que uma câmera que eu botei em casa para garantir a minha segurança não está vendendo minhas fotos na internet? Como é que eu vou saber, por exemplo, né, que eu botei um cofre na minha casa, um cofre inteligente, e que não roubaram a minha senha e vão me cobrar um resgate pelas coisas que tem no meu cofre? Né?
Como é que eu sei que eu não vou, essa questão, sei lá, essa cafeteira que eu estou utilizando não está sendo usado para um ataque de negação de serviço em outro lugar. Então, existe uma preocupação muito grande com segurança, né? Ainda mais que esses dispositivos guardam muitas das nossas informações pessoais, como o horário que eu chego em casa, quais são o que eu gosto mais de tomar, quais são os meus problemas de saúde, né? Então, esse tipo de coisa são questões muito importantes a gente ter essa preocupação. Como eu digo o seguinte, Black Mirror, a gente está a um passo daquela... Black Mirror é meio caricato, mas tudo que existe em Black Mirror hoje já é tecnologicamente possível. Eu acabei de receber uma informação de um grupo das Forças Armadas com quem eu trabalho, que os aviões americanos tripulados por IA já conseguem vencer os pilotos americanos em simulações de combate. Então, isso é uma coisa meio bizarra, né? Então, como é que fica o papel do ser humano dentro dessa questão? E aí, por exemplo, a gente teve, né, o uso de câmera, por exemplo, de uma lâmpada, né, controlada via IoT, né, sendo vulnerável a ataques, né, uma vez que podia usar esse ataque para recuperar a senha Wi-Fi da casa da pessoa. Ou então um caso muito recente, que é um dos maiores ataques de negação de serviço da história, que movimentou quase 1 terabyte de tráfego por segundo, que foi feito através de câmeras IPs. Mas é tipo isso aí. Mas isso aí, não. É isso aí. Mas assim, imagina que isso não seja, por exemplo, o calor, né? No Canadá isso faz muita diferença, mas isso seja, por exemplo, o teu marca-passo. Isso aí é meio bizarro. Esse ataque de negação de serviço da história foi uns 2 anos atrás, e eu me lembro que a rede estava muito ruim. O que as operadoras fizeram foi desligar vários roteadores. E quem é que vai vigiar o vigilante? Quis custodiar ipsos custódios, né? Aí a gente está falando de blockchain. Então a gente vai ter, né, esquemas de blockchain, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre blockchain mais para o final do curso, né? Dentro do cenário de IoT. Existiram alguns esquemas de blockchain que foram utilizados dentro de IoT ao longo, né? Quem vigia o vigilante, né? Que foram, então, têm sido utilizados ao longo do tempo, mas ainda não tem, né, nenhum padrão coerente e importante. O Ethereum é uma das redes que a gente tem trabalhado, né, mas existem várias redes de blockchain, inclusive a rede original de blockchain para IoT era a IOTA, e a IOTA foi uma péssima escolha em vários motivos, e a gente vai discutir por que a IOTA era ruim. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: o mundo está mudando, a IoT está de verdade mudando o mundo, né? O que a gente vai estudar ao longo do curso são as tecnologias que permitem a gente chegar na IoT e como a gente pode construir aplicações para IoT. Então, essas são as coisas que eu quero que vocês pensem, né? A gente vai construir algumas aplicações, a gente vai buscar problemas. Pensem nos problemas da UFRJ que poderiam estar sendo resolvidos pelo uso da IoT. Pensem nos problemas desse PLE que poderiam estar sendo resolvidos por IoT, para que a gente possa, né, seguir com o curso. Então, senhores, é isso que eu tinha para falar. Quem quiser perguntar, sinta-se à vontade, né? O meu laboratório é um laboratório de IoT, onde a gente está preocupado não só com os dispositivos, mas com os algoritmos da IoT, com os protocolos de IoT, está preocupado com segurança em IoT, está preocupado com aplicações, está preocupado com as questões morais da IoT, as questões sociais, né? Então, é o LabNet, que para quem não conhece, e eu tenho muito orgulho que a gente está tentando fazer um bom trabalho. Tá bom? Senhores, dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Beleza. Então, assim, tem uma série de aplicações, e a partir da aula que vem a gente vai começar a construir essas aplicações camada a camada. A gente provavelmente deve começar das camadas mais baixas para as camadas mais altas, tá? Mas eu vou pensar nisso direitinho, porque eu fiz assim na turma de mestrado, eu não sei como é que eu vou fazer na turma de doutorado. E uma coisa que vocês pediram, né? Teve um rapaz que mandou um e-mail com um livro sobre Arduino, o livro é excelente. Eu gosto muito daquele livro para começar
a gente a trabalhar. A gente deve ter uma aula sobre construindo as nossas primeiras aplicações com Arduino, tá bom? Mas a gente vai também falar muito sobre uma questão um pouco mais teórica, que eu acho que é importante também, tá bom? Vou colocar os slides lá no grupo, eu ainda não consegui parar para colocar, eu tive muito enrolado esse final de semana, eu já peço desculpas para vocês sobre isso, mas eu estou tentando, vou correr atrás desse prejuízo, tá bom? Vale a pena, Daniel. Se foi você, vale a pena sim. Eu gostei daquele livro. Lucas, olha só, a questão da segurança IoT é a mesma questão que a gente tem em segurança de rede. Ou você transforma o IoT num produto, que você tem um sistema operacional, uma pilha de protocolos que as pessoas vão dar suporte, ou você tem um problema de legado. É o mesmo problema de legado que eu falei, por exemplo, na aula de segurança, né? Que você tem, por exemplo, você pode ter uma vulnerabilidade de uma empresa, de um software que a empresa deixou de dar suporte. O que acontece? Que muitos dispositivos de IoT surgiram ao longo dos anos, com empresas e startups que vinham com ideias revolucionárias, empresas e startups que foram compradas ou faliram e que não dão mais suporte àquele dispositivo. Então você tem um legado, né? Você tem um legado aí que você não tem mais como atender, entendeu? Então esse é um problema. Então, por exemplo, enquanto as coisas ainda forem muito heterogêneas, a gente tem um problema. Enquanto, na verdade, você puder substituir, né, os firmwares, ou você puder fazer update, ou então, por exemplo, isso ser código aberto, você poderia ter essa questão. Acho muito difícil, uma parte das empresas não faz código aberto para isso tudo, mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de sistemas operacionais que são feitos junto com o código aberto. Então, essas são questões que eu acho que são muitíssimo importantes. Tá bom? Perfeito. Senhores, mais alguma dúvida? Trauma, desilusão? Então, beleza. Então, a partir da aula que vem, eu vou trazer para vocês o conceito de cisne negro, que é uma coisa que eu quero que vocês entendam e que a gente passe a pensar, tá bom? E aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, eu agradeço pela presença, desejo a vocês uma ótima tarde, vejo vocês na quarta-feira e uma ótima semana para todos, assim. Se cuidem, tá bom? Até mais, pessoal. Sim, eu vou tentar